Irmãos, 1 Coríntios capítulo 8, abra aí sua Bíblia. Diferente do domingo passado, não temos 40 versículos, mas 13 hoje. Vamos dar uma respirada na quantidade de versículos do domingo passado. E nós chegamos aí à metade da carta de Paulo aos Coríntios. É como ela é uma carta que trata de processos de correção da igreja, ele vem fazendo isso desde o primeiro capítulo. Uma igreja que estava extremamente dividida naquilo que cada um entendia, cada um definia o que era verdade, como cada um via o mundo. O objetivo dessa carta para a nossa igreja hoje é que nós apliquemos esses ensinamentos à nossa realidade. A gente precisa se confrontar. A cada mensagem, a gente precisa se autoexaminar. A gente precisa verificar se o nosso conceito de verdade parte do nosso próprio conhecimento, como muitos nessa igreja faziam, ou se o conhecimento ele parte daquilo que Deus revela para nós, ou seja, da sua palavra. Eu gosto de pensar e revisando todas as mensagens, revisando tudo que a gente tem estudado na Escola Bíblica Dominical, nas nossas reuniões de oração, nas escolas de jovens, adolescentes e crianças. Eu costumo dizer que toda essa teologia que nós estamos estudando nesse primeiro semestre não caiu de paraquedas, irmãos. Não foi. Ela foi como uma luva para nós, principalmente nos tempos que nós vivemos. 1 Coríntios, ela é uma carta que retrata a realidade da nossa sociedade. Uma sociedade que está entregue às suas próprias verdades, né? Nunca vivemos um tempo de tantos conflitos, de tantas divisões nas questões familiares, nas igrejas, no trabalho, nas questões políticas, sociais, econômicas. A gente fica perguntando para quem a gente olha, para quem a gente escuta. E uma vez, irmãos, que os participantes de uma comunidade, de um grupo, definem a partir de si o que eles pensam sobre as questões da vida, a divisão, ou esse termo aí da época, que é a polarização, ela vai estar facilmente instalada. Primeiramente, com Deus, e posteriormente como um efeito dominó, né, em todas as nossas relações decorrentes, na família, na igreja, no trabalho, nas amizades, ou qualquer outra relação. E é assim que o mundo vive, hein? O mundo, ele tem uma regra de que cada um é o seu dono, e onde cada um é dono da sua verdade, o que acontece? Cada um passa a definir as suas regras, a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. É como se cada um definisse por si mesmo o que pode e o que não pode. Quer ver? Imagina uma família de 4 componentes sentada numa sala, definindo, segundo o que cada um pensa, como cada um enxerga o mundo, por exemplo, sobre a solução política para o nosso país. Vai dar ruim. Se for como cada um pensa, como cada um é criado, como cada um enxerga o mundo, a gente pode dizer que esse aí é um belo exemplo para dizer como o caos pode ser instalado nas nossas relações. Agora, o contrário também é verdade. Uma vez que os participantes de uma comunidade definem a partir de Deus, a partir da palavra dele, o que eles pensam sobre todos os temas da vida, esses participantes da comunidade vão amenizar as chances de divisão. Olha o que eu disse, eles vão amenizar, eles não vão anular, mas eles vão diminuir as chances de divisão. Porque se em algum momento eles se depararem com os conflitos próprios da sua natureza pecaminosa, como Paulo falou lá no capítulo 5 e 6 de Coríntios, esses agora se curvarão mais facilmente à verdade, que é a palavra de Deus, para sanar tais conflitos. E, irmãos, tudo isso porque Cristo revelado em sua palavra é o nosso ponto de convergência. Jesus consegue unir muita gente ruim ao mesmo tempo e fazer a coisa ficar boa. Cristo, pelo seu poder, ele pode trazer paz aonde quer que o caos esteja instalado. Creia nisso. Eu não sei onde o caos está instalado nas suas relações, mas Cristo pode trazer a paz. Estou dizendo isso para você, meu irmão, porque nós
vamos ser testados. A partir do momento que a gente tem ouvido do 1 Coríntios, nós só vamos ter um jeito de saber se nós estamos aprendendo os ensinamentos contidos nela. Já estamos no 8º capítulo. Como que a gente vai aprender? Sendo testado. A cada mensagem, nós vamos ser colocados à prova. A única forma da gente saber se a gente vai ser aprovado é se as nossas reações após cada mensagem condizerem com o evangelho da cruz, que é aquele que Cristo morre e que nós morremos com ele. Isso é a Páscoa, essa é a mensagem da Páscoa. Cristo morre, nós morremos com ele. Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com ele. E uma vez que nós morremos com ele, as nossas vontades, elas morrem na cruz. As nossas más ações e reações, agora por causa do Espírito Santo que habita em nós, podem ser miraculosamente transformadas para que nós tenhamos novas reações inspiradas em Cristo Jesus. Podem ter certeza, meus irmãos, nós seremos provados a cada mensagem, nos nossos relacionamentos conjugais, com os filhos, dos filhos com os pais, nas lideranças na igreja, nos conflitos no trabalho, a forma como nós nos relacionamos com Deus, como nós respondemos a essas mensagens na vertical, vai ser a resposta para cada conduta que nós teremos diante dos testes que nós seremos colocados em nossas relações interpessoais e intrapessoais. Ou seja, se em algum desses relacionamentos horizontais, eu e você ainda não estamos nos dando bem, nós podemos ir, com certeza, podemos ter certeza que há uma disfunção ainda a ser tratada no nosso relacionamento com Deus. Na mensagem de hoje, Paulo vai trabalhar à luz das Escrituras, ou seja, a partir de Cristo, a partir da proposta que ele traz lá no capítulo 1 e 2, quando ele fala do Evangelho da Cruz, como os cristãos devem lidar com a liberdade cristã. Ou seja, qual é o limite das coisas? Quem define esse limite? Em outras palavras, o que pode e o que não pode. Agora, eu fico pensando se naquela época esse já era um assunto complicado de lidar. Imagine num cenário de 2000 anos depois, que agora existem muitas outras tentativas de interpretar ou atualizar a Bíblia a partir do conhecimento humano. Mas vamos lá, graças a Deus, a Bíblia ela tem solução para todas as épocas e tendências. Graças a Deus por isso. Pois lá no fundo a Bíblia confronta o pecado original, que teima em surgir em capas novas com conteúdos velhos. Vamos ver o que o texto nos ensina essa noite? 1 Coríntios 8, do verso 1 ao verso 13. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda estão comendo dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que
esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Irmãos e irmãs, todos nós temos com bastante clareza em nossa mente que há certas coisas na vida cristã que são absolutamente claras e inequívocas. Por exemplo, em qualquer lugar e época, amar o próximo é uma coisa certa. Isso é ponto pacífico e comum para nós. Todavia, também há coisas que são essencialmente erradas. Cometer adultério, assassinar, odiar as pessoas são práticas reprováveis em todo tempo e lugar. Porém, irmãos, há determinadas coisas que a igreja fica perguntando. É certo, é errado, pode fazer, não pode fazer, devemos fazer, não devemos fazer. Por exemplo, uma pergunta clássica, o crente pode jogar na loteria esportiva? Ele pode jogar na Mega Sena ou em qualquer jogo de azar? Quantas vezes essa pergunta já foi feita na igreja quando o assunto é liberdade, né? Engraçado que a gente tem algumas perguntas que são tônicas para esse assunto. O crente pode ir à praia no domingo, por exemplo? O crente pode beber cerveja, o crente pode jogar baralho, pode jogar truco, pode fumar charuto, pode participar de shows. Irmãos, essas questões, às vezes, elas não estão tão claras na mente da maioria das pessoas. A igreja de Corinto, ela tem, de fato, uma série de problemas, que não eram esses problemas, mas neste capítulo, evidentemente, você vai perceber que o problema dos crentes era se os crentes daquela igreja podiam comer carne sacrificada aos ídolos. Para nós, não tem problema algum comer carne, certo? Aliás, comer carne hoje não vai morder a sua consciência. Isso, vai morder o bolso. E eu fiquei pensando nisso, bem que eu não sei hoje o que está mais caro, se é carne ou é uma dúzia de banana, irmãos. Como encareceu a minha banana? Irmãos, vejam que os problemas que afligiam a igreja de Corinto eram diferentes dos nossos, mas os princípios para resolvê-los são os mesmos para nós. E é aqui que está o grande aprendizado. Porque enquanto o problema da igreja lá é se eles poderiam comer carne sacrificada aos ídolos, nós temos outras situações. E o parâmetro, a medida, o princípio é a mesma para a solução. O problema dos ídolos na cidade de Corinto não era uma questão assim tão simples, porque a cidade, vocês vão lembrar, ela é uma cidade infestada de ídolos. A religião oficial daquele povo era a idolatria. Interessante alguns comentaristas dizerem que quando Paulo chega ali em Atenas, uma cidade próxima de Corinto, o espírito dele fica revoltado por causa da idolatria reinante naquela cidade. Não sei se os irmãos sabem, mas estima-se que em cada esquina de Corinto tinha um ídolo, o que resultava aproximadamente, irmãos, 300 imagens espalhadas somente nas ruas. Conseguem imaginar esse cenário? Conseguem voltar para aquela primeira mensagem de Corinto, quando eu apresentei para vocês a estrutura daquela cidade, passando por cada esquina, e lembrem-se daqueles elementos de cada imagem, de cada placa, aquela era a realidade. O comportamento externo, os símbolos de Corinto mostravam o coração daquela cidade. Como os crentes convertidos em Corinto, eles vinham de uma cultura idólatra, então uma dúvida surgiu na mente deles. Nós podemos comer carne que os pagãos oferecem aos ídolos? É pecado fazer isso? Na verdade, a pergunta era assim, irmãos:
Comer carne sacrificada aos ídolos é a mesma coisa que adorar a um ídolo? Percebem a confusão que há na mente desses irmãos que vem de um comportamento, de uma cultura idólatra? Paulo diz que comer carne não era virtuoso nem pecaminoso. Ele esclarece isso aí no verso 8. Olha o que ele diz. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Ele está dizendo que você não se torna mais espiritual ou menos espiritual por comer carne ou deixar de comer. Porém, observe isso, dependendo da circunstância, comer carne naquele contexto poderia tornar-se imoral. Para trabalhar essa questão, Paulo ele divide a sua análise aí em 3 atos. O problema, o princípio e as aplicações práticas para isso. Qual que era o problema? A gente vai perceber esse problema aí agora nos versos 1 e 2. O problema era a carne sacrificada aos ídolos. É importante lembrarmos, irmãos, que, em primeiro lugar, toda a população de Corinto ela praticava idolatria, exceto aquela pequena colônia judia. Como nós dissemos, a adoração aos ídolos estava no sangue dos coríntios. E somente os membros daquela colônia judia que faziam parte da sinagoga não estavam comprometidos com a idolatria de Corinto. Eu penso que isso já era um baita problema para eles. Pensando nos seguidores de Jesus, que ficaram extremamente comprometidos quando ele morre, quando ele é crucificado, e ali eles começam a ser espalhados, começam a ser colocados em xeque. Eu penso que tomar essa decisão de não estar comprometido com a idolatria, mudar de um senhor para o outro, era algo que já causava um baita problema para aqueles irmãos. Mas eles não podiam ficar em cima do muro. Até porque quem está em cima do muro ainda está do lado de lá. Eles precisavam tomar uma decisão. Segundo lugar, é que os convertidos, eles entenderam que a idolatria violava o primeiro mandamento da lei de Deus. Está aí no verso 4. Os crentes da igreja de Corinto, eles vieram do paganismo, da idolatria e se converteram ao evangelho. Alguns deles tinham uma teologia muito clara acerca do que era um ídolo. O verso 4 diz, no tocante à comida sacrificada a ídolos, nós sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E aqui era o problema, irmãos, porque embora eles tivessem uma teologia correta, os aspectos sociais da idolatria traziam problemas sérios para eles. Nem sempre era fácil para eles separar a questão religiosa da vida social ou da vida cultural. Percebam como esse é um problema também nos nossos dias. Então, tenhamos muito cuidado, irmãos, no afã de dizer que isso ou aquilo é cultura. Essa é a moda, né? É cultura. É costume. Não, é uma tradição. Irmãos, para o cristão, qualquer cultura, qualquer costume ou tradição devem antes se curvar aos padrões e princípios da cultura ordenadas por Deus. A cultura de Deus é o filtro. E é interessante nós pensarmos nisso, porque apesar da queda do homem, o homem continua sendo cultural, ele não perdeu o seu mandato cultural, ele cria, ele se relaciona, ele administra. A questão é que agora o homem contaminado pelo pecado, ele usa da cultura para a sua glória e não mais para a glória de Deus. Veja como a Torre de Babel é um exemplo disso. Vamos tornar o nosso nome célebre. Deus capacita aqueles homens, Deus dá inteligência, Deus ensina a criar, Deus ensina a pensar, ensina a organizar, e no final de tudo eles dizem o quê? Vamos construir uma torre para tornar o nosso nome célebre. Terceiro lugar, havia 3 lugares onde se encontrava carne sacrificada aos ídolos em Corinto. Nesses lugares, os crentes eles precisavam se acautelar. Eles precisavam ir com calma. Quais que eram esses lugares, irmãos? O próprio templo dos ídolos. O verso 10 diz isso. Porque se alguém vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, olha aí,
não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Paulo pergunta. Os membros da igreja de Corinto, eles haviam sido convertidos, mas quando alguém é convertido, esse alguém, ele não rompe os relacionamentos com as pessoas que ainda continuam não convertidas, e nem podem, irmãos. Nós não somos uma bolha. Nós temos o desafio de, enquanto cristãos, de estar no mundo sem ser do mundo. A questão é que no templo lá dos ídolos pagãos havia muitas festas e os crentes, eles eram convidados, eles eram chamados a participar dessas celebrações festivas e muitos deles participavam, viu? Só que ali era local de sacrifício de ídolos. A carne que era sacrificada nesse templo, ela era dividida em 3 partes. Uma parte ela era sacrificada no altar desse templo para o ídolo pagão, a segunda parte ficava com o sacerdote pagão, e a terceira parte era o quê? Devolvida, era entregue para o adorador do ídolo. Nós sabemos que, como esse adorador nem sempre comia a carne toda, o que ele fazia? Ele vendia a carne para o mercado. Ele levava para os açougues públicos e o restante ele levava para casa. Certamente Paulo está dizendo que os crentes não deviam comer carne sacrificada aos ídolos nos templos de ídolos. Então ele começa a funilar essa resposta. Segundo lugar, onde se encontrava esse tipo de carne, esse tipo de sacrifício, era na casa dos amigos idólatras. Lá no capítulo 10, ele diz isso, nos versos 27 e 28. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Irmãos, algumas pessoas traziam a carne para casa depois do sacrifício. O que eles faziam? Eles convidavam os amigos para o churrasco. A festa, ela não transcorria na frente do ídolo, mas a carne servida era a mesma oferecida ao ídolo lá no templo pagão. O que o crente deveria fazer nesse caso? Comer ou não comer? Paulo orienta que se o crente viesse a saber que a carne havia sido sacrificada, ele não deveria comer. Mas se ele soubesse, não havia problema algum em comer. O outro lugar eram os mercados públicos. Lá no capítulo 10, ainda, verso 25, ele diz isso: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Tanto os sacerdotes, irmãos, quanto os adoradores costumavam vender a carne que sobrava dos sacrifícios para os açougueiros. Agora veja 2 informações importantes que nos levam a pensar que tinha gente pecando de forma consciente ao saber que estava comendo carne sacrificada a ídolo. Primeira, olha a pista. Os animais sacrificados, eles tinham de ser perfeitos, certo? Portanto, a carne sacrificada aos ídolos era de melhor qualidade. Então pensa comigo, a dona de casa que não tivesse nenhum escrúpulo em relação ao assunto, ela iria até o açougue e procuraria saber qual a carne sacrificada aos ídolos. Então isso faria com que ela tivesse preferência por essa carne. Segundo, os estudiosos dizem que a parte que sobrasse dessa carne sacrificada no templo, ela era vendida também por um preço menor ao comercializado no mercado de carnes. Então, comprava-se uma carne melhor, de uma melhor qualidade, por um preço menor. Isso nos leva a concluir que tinha gente pecando de forma consciente, ao saber que estava comendo carne sacrificada a ídolo. Bingo! Mas como é que então que desenrola então essa questão da liberdade cristã nesse caso? Paulo sai do problema depois de analisar todo o problema, ele vem agora aplicar o conhecimento. Ele vem expor como se resolve essa questão dos limites, do que pode e o que não pode. E ele diz que o princípio é, irmãos, que o amor deve controlar o conhecimento. Esse é o grande princípio. Essa é a grande marca do cristão.
Essa é a grande característica, a principal característica do nosso mestre, que é apresentado ali no Evangelho da Cruz, nos primeiros capítulos. É o amor. O amor no mundo de desamor. Como é difícil, né, irmãos? Como estamos vivendo dias difíceis, dias de isolamento, dias de egoísmo, dias de individualismo, que luta. A coisa está acontecendo na nossa frente. E a palavra de Deus, mais uma vez, vem hoje chamar a nossa atenção. Resgatem o amor, inspirem-se no amor de Jesus Cristo, porque Ele é que vai controlar todo o conhecimento que nós temos. Irmãos, Paulo elogia o conhecimento dos cristãos fortes, que não tinham problema algum com a carne sacrificada aos ídolos. Veja o que ele diz no verso 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Como eu disse a vocês, a teologia estava certa. Eles sabiam de Bíblia, mas o problema é que esses cristãos não estavam associando corretamente a teologia com uma atitude certa. Eles não estavam regendo essa teologia pelo amor. Era pelo orgulho. Era pelo ego. Paulo escreve no verso 1, olha, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos o quê? Que todos somos senhores do saber. Irmãos, os crentes de Corinto tinham uma vaidade muito grande devido ao seu vasto conhecimento. As características daquela cidade potencializavam o orgulho, a soberba, o que fazia com que eles tivessem uma forte tendência para a vaidade e para a altivez. Paulo, então, ele exorta esses cristãos ali, dizendo que o saber ensoberbece, mas que o amor edifica. Vejam que ele diz nos versos 2 e 3, se alguém julga saber alguma coisa com efeito, o que aconteceu? Não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, mas se alguém inspira-se no amor de Deus, mas se alguém inspira-se no amor representado pelo Evangelho da Cruz, esse é conhecido por ele. O que a gente aprende aqui? Que conhecimento sem amor não traz edificação, traz tropeço. Sem amor, facilmente nós pecamos contra o irmão. E de que maneira nós corremos o risco de pecar contra o nosso irmão nessa situação aqui? Golpeando a consciência fraca do irmão. Ferindo a consciência fraca do irmão. Irmãos, o fraco aqui, deixa eu ver se você consegue entender. O fraco aqui é aquele que é o legalista. E o forte é o libertino. São dois extremos. Eu afirmo que ambos erram quando eles confiam no seu conhecimento e pecam pela imaturidade no amor. Quer ver uma coisa? O legalista é extremamente rígido nas suas coisas até que ele veja uma oportunidade para não ser legalista consigo mesmo. Não é verdade? Vale para todo mundo, mas eu acho que eu consigo achar uma brechinha aqui para mim. Do outro lado, o libertino, ele é extremamente rígido até que ele é extremamente libertino até que ele veja uma oportunidade de criar regras rígidas para proteger a sua libertinagem. O pior de tudo isso, irmãos, é que na tentativa de falar numa coletividade, mas que defendem uma individualidade, esses dois extremos, eles pecam contra Cristo. Esse é o pior. Verso 12, ele diz, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que vocês pecam. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Aqui nós precisamos lembrar que nós não somos uma ilha. As nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações afetam as pessoas à nossa volta. No mundo tecnológico que a gente vive hoje, por exemplo, muitas vezes o que nós postamos e compartilhamos pode ferir a consciência de alguém. Nós vivemos numa comunidade, irmãos. Por isso, nossas atitudes, elas nunca são neutras.
A nossa conduta não deve ser regida apenas por nossas opiniões. Essa é uma luta nossa. E a palavra de Deus nos chama a atenção hoje para que nós levemos em conta também que as pessoas que estão perto de nós talvez não tenham a mesma maturidade que nós. A nossa ética é governada pelo amor e não apenas pelo conhecimento. Esse é o diferencial do cristão. Nem todos na comunidade têm o mesmo conhecimento e a mesma consciência que nós temos. O que não escandaliza você, o que não me escandaliza muitas vezes, pode escandalizar o meu irmão. O que é normal aos nossos olhos pode ser extremamente chocante para o nosso irmão. Ou seja, a ética cristã, ela é regida não só pelo conhecimento que nós temos, mas pelo amor que nós nutrimos pelo nosso irmão. Uma coisa completa a outra. Elas precisam caminhar juntas. Se a sua atitude provoca e escandaliza o seu irmão, você está pecando contra ele, você está ferindo a consciência fraca dele. O princípio de Paulo é que o amor deve reger a nossa liberdade cristã. Olha o que diz o verso 13. E por isso, se comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. É preciso abrir mão, muitas vezes, de um direito seu. Por quê? Porque a vida do seu irmão é mais importante que o seu direito. O nome disso é ética cristã. É quando o amor nos rege. A questão é que se existe uma coisa que nós não gostamos de abrir mão, essa coisa é o nosso direito. A gente até canta bem, né? O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Os meus direitos dou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça com que essa canção que nós tanto cantamos seja uma verdade na nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver disposto a cantar isso, prepare-se que o teste virá. Paulo aqui ele está disposto a abrir mão do privilégio de comer carne para não escandalizar os irmãos fracos. O crente maduro, ele não é mais regido pelos seus direitos, mas pelo amor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Paulo mostra que o problema do grupo forte, irmãos, era o conhecimento sem amor. Conhecimento sem amor, ele gera novos problemas, como, por exemplo, o falso conhecimento, que é gente que sabe muito da Bíblia, mas o conhecimento não desce para o coração. Eu gosto muito de pensar nisso. Às vezes a pessoa tem o conhecimento na mente, mas o conhecimento não desce para o coração. Se ele não desce para o coração, ele não é transferido para as atitudes, para a boca, para o ouvido, para os membros do corpo que executam as ações. Aqui o cidadão ele está anos na igreja, não falta uma aula de EBD, não falta um culto, não falta uma reunião. Mas as suas ações e reações ainda mostram, quando ele é testado, que o conhecimento que ele adquiriu não desceu para o coração e, consequentemente, não atingiu o jeito de falar. Fala errado, fala no tom errado, fala na hora errada. Não atingiu o que ele vai ouvir, porque ele ouve pensando em si, ele não consegue ouvir pensando no próximo. Não atingiu a sua maneira de sentir, porque ele ainda é insensível ao sofrimento do próximo. Não atingiu ainda a sua maneira de pensar. Irmãos, a soberba intelectual, ela engana. Por isso ele diz no verso 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Paulo diz que se você acha que você sabe muito, você ainda não sabe nada. Você não deve ficar soberbo por aquilo que sabe, mas deve ficar humilde por aquilo que ainda não sabe. A soberba intelectual, ela nos afasta do íntimo conhecimento de Deus. Veja o que ele diz no verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, mas Deus nos conhece. Ninguém pode chegar diante do Deus Altíssimo com soberba. Ele rejeita o soberbo. Lá em Tiago, ele nos ensinou isso. Mas ele traz sabedoria para o humilde. O ponto crucial levantado aqui por Paulo, irmãos, não é só a questão de conhecer a Deus, mas de ser conhecido por Deus. Se você conhece,
e só conhece e não ama o seu irmão, tudo isso é vão. Mas se a gente ama, Paulo está dizendo que a gente é conhecido por Deus. Se uma pessoa de fato conhece a Deus, essa pessoa ela vai render-se aos pés em admiração e louvor ao Senhor e vai amar os seus irmãos com misericórdia, com compaixão. Sem dúvidas, há vantagens se o conhecimento que nós recebemos de Deus for regido pelo amor. Ao mesmo tempo que Paulo diz que o conhecimento ensoberbece, ele completa dizendo que o amor edifica, o amor constrói, o amor eleva. É quando nós nos colocamos nas mesmas condições de pecadores e dizemos para o nosso irmão: eu tenho tendências pecaminosas tanto quanto você, não sou melhor que você, eu tenho a mesma luta que você, eu tomo o mesmo remédio que você. O amor nos faz olhar para o erro do outro com compaixão e não como juízes infalíveis. Aqui, o julgamento é errado. É o que Jesus criticava, o julgamento hipócrita. É o julgar colocando-se acima do outro como se você também não falhasse. Paulo diz que quando o conhecimento ele é regido pelo amor, nós somos levados a amar a Deus e ao nosso próximo. Quando nós somos regidos pelo amor, nós pensamos não em nós mesmos, mas nós pensamos nos nossos irmãos. Nós pensamos naqueles que não conhecem Jesus. Pessoas que nos chateiam todos os dias, pessoas que nos perseguem. No trabalho, na família, pessoas que nos criticam, mas muitas dessas pessoas que ainda estão mortas espiritualmente. E pessoas que nós deveríamos ter mais paciência ainda. Pessoas que deveríamos ter mais compaixão ainda. Porque elas não conseguem ver as coisas espirituais como nós vemos. Aplicações para tudo isso que Paulo traz agora, diante do problema e do princípio. Definindo e respondendo a sua questão sobre liberdade cristã. A primeira aplicação que Paulo traz é lembrar que a liberdade cristã, se ela não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, ela pode se tornar pedra de tropeço para o cristão fraco. E aqui, irmãos, a medida é o amor de Cristo. Amanhã, quando eu e você formos testados no que nós podemos e nós não podemos fazer, lembre-se disso, a medida da minha resposta é o amor de Cristo. É o momento que a gente abre mão até mesmo das coisas que nós não precisaríamos abrir. Para quê? Para que o nome de Cristo seja glorificado. Aqui o objetivo é usar da consciência cristã madura para ajudar aquele crente que tem a consciência ainda fraca, hipersensível, capaz até mesmo de colocar-se sobre a autoridade bíblica para definir o que é pecado e o que não é. Por isso nós precisamos usar da nossa liberdade recheada do amor de Cristo. Verso 9, olha o que diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. É aqui que a gente muitas vezes vai ter que ficar calado. É aqui que muitas vezes a gente vai ter que reconsiderar a imaturidade de um, de outro. É aqui que muitas vezes nós vamos ter que sofrer o prejuízo por causa do amor de Cristo. Grande vantagem disso tudo é que mesmo sofrendo prejuízo, o corpo de Cristo ganha. Nós ganhamos, porque Cristo ele é formado mais um pouquinho na gente. Segunda aplicação prática é que nós devemos sempre olhar para cada cristão como um irmão pelo qual Cristo morreu. Olha que coisa difícil. Mas pense que isso pode vai virar a chave na nossa mente. Quando eu me zangar, quando eu estiver pronto para dizer coisas que estão no meu coração, que não vão agradar o Senhor, que vão ferir o meu irmão, mesmo ele estando errado, ou sendo fraco, ou hipersensível, eu preciso me lembrar que o Senhor morreu por ele também. E que esse irmão é muito valoroso para Deus.
Terceira aplicação. Quando nós pecamos contra o irmão e nós ferimos a consciência fraca, nós estamos, na realidade, pecando contra Cristo. Tá aí outra coisa para nos bloquear, outra coisa para nos proteger. É fácil ignorar a presença real de Jesus no nosso irmão. Quando você peca contra o seu irmão, você também está pecando contra Cristo. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e dos meus irmãos que estamos ouvindo isso hoje. Quando você fere um membro da igreja, você está atingindo também o cabeça da igreja, que é Cristo. A última aplicação é que fazer coisas duvidosas apenas por exibicionismo ou por afirmação nunca é uma demonstração da verdadeira liberdade cristã. Quantas vezes fazemos por ostentação, né? E se tem uma palavra que não deveria fazer parte do vocabulário do cristão, é essa palavra ostentação. Se comer carne vai escandalizar o meu irmão, diz Paulo, nunca mais eu vou comer carne. Se beber vinho vai escandalizar meu irmão, eu nunca mais vou beber vinho. Esse é o princípio que Paulo está ensinando para a gente aqui. Eu quero terminar a mensagem de hoje à noite com uma ilustração de um fato que eu vivenciei e talvez consiga elucidar tudo isso que nós ouvimos hoje à noite. Aqui eu quero abrir um parênteses e quero tratar de um assunto que é o assunto da bebida, irmãos. Poderia tratar de outro assunto, mas é algo que eu vivenciei. A Bíblia ela não proíbe a bebida. Ponto pacífico, irmãos. Ponto pacífico. A Bíblia não proíbe a bebida, e sim o embriagar-se. A questão, irmãos, é que nem todos conhecemos o que a bebida pode fazer com cada um de nós a longo prazo. Certa feita eu conversei com um amigo que bebia constantemente, ou para alguns, socialmente. Na primeira vez que eu fui à casa dele, eu tomei um cálice de vinho apenas para acompanhá-los. Mas logo eu vi que eu era um bebê diante daquilo que eles chamavam de beber socialmente. Já no segundo encontro, eu fiquei com a Coca-Cola. E fez isso por amor a Jesus, por amor a eles e aos convidados deles, que eram cristãos e não cristãos. Eu não sei que tipo de comentário no encontro, eu não sei que tipo de comentário no futuro ali, daquele encontro, poderia sair. Talvez um comentário que viesse envergonhar o nome de cristão que eu carregava. Num outro encontro, irmãos, eu percebi, esse foi o terceiro encontro, que o filho dele, de 12 anos, sempre o via beber. Desde que nasceu, o menino via o pai beber. E, com o passar do tempo, o filho também passou a experimentar em leves doses do que eles bebiam. E aí foi quando eu perguntei ao meu amigo no canto, meu amigo, você diz se garantir com o tanto que você bebe. Mas quem garante que seu filho vai se garantir no futuro? Não seria mais prudente você não deixá-lo beber? Ou até mesmo você que diz ser mais maduro, abrir mãos de coisas, ou abrir mão de beber uma vez por amor a ele? Meu amigo não gostou muito dessa pergunta, não sei nem se ele estava sóbrio quando ele ouviu isso. Mas a questão, irmãos, é que cabe ao cristão maduro abrir mãos de coisas, mesmo que ele se garanta. Para quê? Para que aquele cristão que é imaturo, ou até mesmo o não cristão, seja ganho pela ação de Cristo na sua vida. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que mesmo que você se garanta, beber do lado de quem não se garante, talvez seja uma ação medida pelo egoísmo e não pelo amor. É por isso que Paulo nos leva, em 1 Coríntios 10:31, a pergunta máxima da consciência cristã. Essa pergunta está relacionada a nós, ou às implicações do que fazemos sobre os outros. O que fazemos conosco ou sobre os outros vai glorificar a Deus? Talvez essa seja uma boa pergunta, uma boa régua
quando nós nos depararmos com questões que envolvem a liberdade cristã? O que fazemos conosco ou sobre os outros vai glorificar a Deus? Este é o princípio para tudo que nós vamos ouvir, falar, fazer, pensar, com relação a nós mesmos e com relação aos nossos próximos. A gente precisa sempre perguntar antes de agir. A medida da nossa ação é o amor? Vai ferir a consciência daquele que é mais imaturo? Ou até mesmo daquele que não é cristão? A minha decisão vai aproximar o meu próximo de Deus ou vai afastá-lo? A minha decisão vai glorificar a Deus? Eu encerro com uma frase de John MacArthur, que diz: o propósito de Deus em resgatar homens do pecado não é dar a eles para fazer o que eles quiserem, mas a liberdade de fazerem o que agrada a Ele. O propósito de Deus em nos resgatar do pecado não é dar a liberdade para que nós façamos o que nós queiramos, mas a liberdade de fazer o que Deus quer, o que agrada ao Senhor. Eu peço misericórdia ao Senhor diante das nossas vidas, porque depois dessa mensagem, eu e você vamos precisar aplicar todos esses ensinamentos à nossa vida. Nós vamos ser testados a partir do momento que sairmos dessa sala aqui. E nós vamos precisar usar a medida do amor de Cristo. Vamos precisar perguntar: está glorificando a Deus? A minha ação, a minha reação, a minha atitude, ela aproxima ou afasta as pessoas de Deus? O que eu faço vai inspirar as pessoas a quererem seguir o mesmo Cristo que eu sigo? Ou ela vai afastar?